O mundo inteiro assistiu ao momento em que o famoso Sr. e a Sra. Smith passaram de loucamente apaixonados a um divórcio complicado por causa de violência doméstica. Agora, parece que estamos prestes a ter uma conversa real sobre o que está acontecendo a portas fechadas. Pouco depois de se casarem, ela pensou que talvez devesse ser uma esposa e mãe mais convencional e pensou em: a cada 3 meses eu digo, querida, acho que eu deveria aprender a cozinhar. Mas na verdade, ela não tem nada a ver com a cozinha. Uma de suas filhas está finalmente se abrindo sobre como tem sido ficar presa no meio das brigas dos pais. Shiloh Jolie finalmente se manifesta. Shiloh Jolie, a terceira filha de Angelina e Brad, acaba de fazer uma grande mudança que deu o que falar. Ela abandonou oficialmente o sobrenome de seu pai, Brad Pitt, com a aprovação de um tribunal de Los Angeles. Portanto, agora ela é apenas Shiloh Nouvelle Jolie. E ela tomou a decisão assim que completou 18 anos, em 27 de maio, uma medida poderosa para entrar na vida adulta e mostrar que está pronta para se manter sozinha. Hollywood está acostumada a separações complicadas, mas a situação de Brad Pitt agora deixa os fãs abalados. O cara que costumava ser o homem de família favorito de todos, agora está vendo seus filhos se afastarem um a um. Ao contrário de seus irmãos, que meio que se afastaram do nome Pitt, Shiloh foi com tudo e tornou a relação legal. É como o que sua mãe fez em 2002, quando Angelina cortou o sobrenome de seu pai, Jon Voight, depois que as coisas azedaram entre eles. Toda a equipe Jolie Pitt tem estado sob os olhos do público há anos, especialmente com todo o drama entre Angelina e Brad. Eles estavam juntos há mais de uma década. Casaram-se em 2014, mas não durou muito. Angelina pediu o divórcio em 2016 e, desde então, eles têm ido e vindo aos tribunais, ainda discutindo a custódia e as brigas por dinheiro, embora tenham sido declarados solteiros em 2019. A decisão de Shiloh ocorre enquanto seus pais estão mergulhados em batalhas legais. Há ações judiciais sobre negócios, como uma vinícola francesa, e Angelina chegou a alegar que Brad colocou as mãos nela e nas crianças durante um voo em 2016. Portanto, o fato de Shiloh dizer adeus ao nome Pitt faz com que todos se perguntem se ela está se posicionando no meio de tudo isso. Os outros filhos de Jolie Pitt também estão fazendo suas próprias coisas. As mudanças de nome de Shiloh, Vivienne e Zahara têm como objetivo mostrar onde está sua lealdade, diretamente com a mãe. Vivienne passou a se chamar Vivienne Jolie, no playbill do espetáculo da Broadway The Outsiders, que ela coproduziu com Angelina, colocando o nome de sua mãe em primeiro plano. Em seguida, Zahara entrou em cena na iniciação de sua irmandade na Spelman College, em novembro de 2023, apresentando-se como Zahara Marley Jolie, distanciando-se ainda mais de seu pai e representando o lado de sua mãe. Está claro, essas trocas de nome são uma declaração, para que o mundo saiba que elas estão ao lado da mãe e do legado dela. Todo esse distanciamento do nome Pitt está levantando questões sobre como eles se sentem em relação ao pai e o que o drama familiar fez com eles. Maddox, o mais velho, está na frente e no centro desse drama familiar. Dizem que as coisas entre ele e Brad pioraram em 2016, após um suposto incidente em um jato particular. Segundo consta, esse momento foi um dos principais motivos pelos quais Angelina pediu o divórcio. Em 2020, o Dia dos Pais teve uma reviravolta sombria para a família Jolie Pitt, quando Pax Jolie Pitt, então com 16 anos, desabafou suas frustrações contra seu pai, Brad Pitt, no Instagram. Por meio de uma conta particular, Pax desabafou, chamando Brad de idiota de primeira classe e expondo o profundo ressentimento que sentia. Ele não publicou apenas algumas palavras duras. Ele as combinou com uma foto de Brad aceitando um Oscar, destacando a ironia de um homem celebrado na tela, mas, de acordo com Pax, não sendo bem-sucedido em casa. As palavras de Pax capturaram uma tempestade de emoções que vinha se formando desde o incidente do jato em 2016, quando Brad supostamente atacou Angelina e 2 de seus filhos durante um confronto acalorado. Na postagem, Pax acusou Brad de não demonstrar empatia, alegando que seus irmãos mais novos, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne, sentiam verdadeiro medo perto do pai. Pax não se conteve, dizendo que Brad havia transformado a vida em um inferno constante para as pessoas mais próximas a ele, um retrato nítido de uma vida familiar fragmentada. Esse incidente no avião causou um amargo desentendimento entre Angelina Jolie e Brad Pitt, o que levou Jolie a entrar com uma ação judicial acusando Pitt de comportamento violento com seus filhos durante um voo particular em 2016. O incidente de 14 de setembro, em um avião que deveria transportar a família pacificamente de sua propriedade na França, de volta a Los Angeles, tornou-se o ponto focal de um pesadelo jurídico. Documentos judiciais descrevem uma cena que passou de tensão a terror. Antes mesmo de o avião decolar, Pitt teria entrado em uma discussão acalorada com um dos filhos do casal. Quando já estavam no ar, Jolie tentou lidar com o comportamento dele, o que só aumentou o conflito.
Pitt teria acusado Jolie de mimar as crianças, provocando um confronto verbal que logo se tornou físico. Os documentos afirmam que Pitt agarrou Jolie, sacudiu-a e a prendeu contra a parede do banheiro, deixando-a visivelmente ferida. Surpreendentemente, as crianças, então com idades entre 8 e 15 anos, testemunharam a briga e entraram em cena para defender a mãe. Segundo consta, as palavras corajosas de uma das crianças provocaram ainda mais Pitt, levando-o a atacar a criança, momento em que Jolie interveio. Enquanto Jolie tentava proteger seu filho, Pitt supostamente se jogou para trás, fazendo com que Jolie sofresse lesões nas costas e no cotovelo. A partir daí, o caos só se intensificou, com Pitt supostamente sufocando uma criança, batendo em outra e derramando cerveja em Jolie e vinho tinto nas crianças. O que era para ser um simples voo em família se transformou em uma provação horrível. O incidente havia sido investigado anteriormente pelo FBI e pelo Departamento de Serviços para Crianças e Famílias de Los Angeles. Ambos os órgãos decidiram, por fim, não tomar nenhuma medida contra Pitt, alegando que não havia motivos suficientes para uma ação judicial. No entanto, esses detalhes voltaram a aparecer na queixa cruzada de Jolie em uma disputa legal sobre a propriedade francesa do casal, o Château Miraval. Inicialmente foi concedida a Pitt a custódia conjunta em um julgamento a portas fechadas, mas um tribunal de apelação anulou a decisão mais tarde, citando um conflito de interesses envolvendo o juiz. As revelações públicas desse caso lançaram uma sombra sobre a imagem de Pitt. Embora seus representantes tenham descartado as alegações de Jolie como uma repetição com o objetivo de prejudicar a família, o impacto dessas acusações é inegável. As crianças antes cuidadosamente mantidas longe dos holofotes agora se encontram em uma crise familiar muito pública e dolorosa. Em uma reviravolta surpreendente, Angelina Jolie desistiu de seu processo contra Brad Pitt em 2022, uma medida que pegou muitos desprevenidos, dada a gravidade das alegações e os anos de turbulência jurídica e emocional entre os dois. A decisão de Jolie gerou muita especulação. Alguns especialistas sugeriram que ela estava tentando proteger seus filhos, que já haviam passado por anos de escrutínio da mídia devido às disputas públicas de seus pais. Ao retirar a ação judicial, Jolie sinalizou seu foco na criação de um ambiente estável e pacífico para seus 6 filhos. Os relatórios indicaram que ela esperava diminuir as tensões e dar às crianças a chance de levar uma vida mais privada e normal. A decisão de Jolie se alinhou a um período em que ela e Pitt estavam supostamente trabalhando para melhorar a comunicação. Fontes próximas à família disseram que ambos estavam se esforçando ativamente para reconstruir a confiança para o bem dos filhos. Essa cooperação crescente foi observada quando eles começaram a aparecer juntos em eventos familiares, mostrando-se unidos, apesar de seus conflitos passados. A decisão de Jolie de desistir da ação judicial não foi isenta de controvérsias. Alguns questionaram se a justiça havia sido realmente feita e se as graves alegações haviam sido totalmente abordadas. No entanto, outros elogiaram sua decisão como um passo em direção à cura, permitindo que sua família tivesse a chance de ir além das dolorosas batalhas públicas. Ao se afastar da briga judicial, Jolie pareceu abraçar um futuro centrado na coparentalidade e na correção da dinâmica familiar, em vez de alimentar outras disputas. Desde então, Maddox, que Angelina adotou do Camboja em 2002, tem se mantido distante. Atualmente ele está estudando na Coreia do Sul, e fontes dizem que ele mal tem contato com o pai. Há ainda Pax, que foi adotado do Vietnã em 2007. Segundo consta, ele está apoiando a mãe na briga pela custódia e mantendo Brad à distância. Ser adotado em uma família mista já é complexo, mas para essas crianças tem sido ainda mais difícil, dada a atenção adicional e o escrutínio público. Zahra, a filha de Angelina que veio da Etiópia, não fala tanto quanto seus irmãos, mas as fontes internas sugerem que o conflito familiar também a afetou. Enquanto isso, Shiloh e os gêmeos, Knox e Vivienne, parecem divididos entre seus pais, tentando encontrar seu lugar no meio de tudo isso. Há muitas especulações sobre o que causou esse rompimento. Alguns apontam para o fato de Brad estar lutando contra o álcool, sobre o qual ele já se abriu em entrevistas. Outros dizem que é apenas o peso de estar sob os holofotes, como parte de uma família famosa. Vamos voltar rapidamente à época em que Brad Pitt e Angelina Jolie se apaixonaram antes que as coisas desandassem. Problemas no paraíso. Você não disse nada sobre isso, mas gostaria de dizer algo. Apenas que não quero dizer muito sobre isso, exceto que foi um momento muito difícil e que somos uma família, e sempre seremos uma família, e superaremos esse momento. A história de amor entre Angelina Jolie e Brad Pitt, que já foi o casal de ouro de Hollywood, começou com fogos de artifício no set de filmagem de Sr. e Sra. Smith, em 2004. A química entre eles era tão intensa que no ano seguinte, todos estavam falando sobre eles, especialmente depois da sessão de fotos Domestic Bliss na W Magazine. Eles pareciam uma família perfeita, antes mesmo de se tornarem uma. Em 2006,
Andy e Brad oficializaram a união, e a família continuou crescendo. Eles adotaram Maddox do Camboja, Zahara da Etiópia e Pax do Vietnã. Depois, tiveram Shiloh em 2006 e os gêmeos Kenox e Vivian em 2008. Era como se eles estivessem colecionando passaportes e bênçãos em todo o mundo e pareciam a família moderna definitiva, administrando um grupo inteiro e ainda sendo donos de Hollywood. Em 2014, eles elevaram o nível com um casamento em sua propriedade francesa, Château Miraval. Foi um casamento íntimo e familiar, com os filhos desempenhando papéis importantes na cerimônia. Do lado de fora, parecia que eles tinham tirado a sorte grande. Amor, família, fama e sucesso. Mas os problemas estavam se formando a portas fechadas. Tudo aconteceu em setembro de 2016, durante o voo particular da França. De acordo com informações privilegiadas, o casal se desentendeu principalmente devido ao estilo diferente de criação dos filhos. A separação de Brad Pitt e Angelina Jolie não se deveu apenas aos diferentes estilos de criação dos filhos, mas essas diferenças tiveram um papel importante no desentendimento familiar. Brad era a favor da estrutura, da disciplina e do estabelecimento de limites, valores que ele aprendeu em sua própria educação. Ele achava que seus 6 filhos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos, Knox e Vivian, precisavam de uma rotina com regras claras. Para ele, essas diretrizes ajudariam a formar o caráter deles e a prepará-los para o mundo real. Angelina, por outro lado, seguiu um caminho completamente diferente. Com sua própria educação não tradicional, ela queria que seus filhos abraçassem a independência e descobrissem as coisas por conta própria. Ela os incentivou a perseguir seus interesses e a definir seus próprios horários, mesmo quando ainda eram jovens. Andy via essa liberdade como uma forma de eles aprenderem a ter responsabilidade e se desenvolverem como pessoas completas. Por isso, seu estilo de criação era baseado na confiança e na exploração, em vez de regras rígidas. No entanto, quando as filosofias parentais de duas pessoas se chocam tanto, é natural que haja tensão e, para Brad e Angelina, isso só piora com o tempo. Ambos tinham grandes esperanças para o futuro de seus filhos, especialmente em relação a coisas como expô-los a diferentes culturas e pontos de vista fora da sala de aula. Mas eles estavam muito distantes em relação a como fazer isso acontecer, e isso começou a abalar o casamento deles. O que se seguiu foi uma briga complicada e demorada nos tribunais. Inicialmente, Andy ficou com a custódia, e Brad teve que lidar com testes aleatórios de drogas e álcool. Em 2017, Brad confessou seus problemas com a bebida, e disse que estava se esforçando. Embora ele estivesse fazendo mudanças, a batalha pela custódia continuou acirrada. Em 2018, o tribunal estabeleceu um plano de custódia compartilhada, e Brad ganhou o direito de ligar para as crianças sempre que quisesse. Mesmo assim, eles continuaram a se desentender. Em 2021, Andy recorreu de uma decisão que concedeu a guarda compartilhada a Brad, alegando que o juiz era parcial, e o recurso foi aprovado. E só para deixar as coisas ainda mais bagunçadas, surgiu uma nova briga por causa do Château Miraval. Eles já sonharam em transformá-lo em um legado familiar, mas esses sonhos se desfizeram junto com o casamento. No início, Angelina concordou em vender sua parte da propriedade para Brad, dando a ele a propriedade total. Mas as coisas mudaram quando Brad supostamente tentou adicionar um acordo de confidencialidade ao negócio, uma condição que Angelina não estava disposta a aceitar. Ela alegou que o NDA era uma forma de Brad impedi-la de falar sobre as alegações de má conduta do passado, tentando efetivamente silenciá-la sobre assuntos que ela queria poder abordar. Como não era de desistir, Angelina decidiu vender suas ações para a Tenuti Del Mundo, uma empresa de propriedade da Stoli, sem a concordância de Brad. Essa venda desencadeou uma nova onda de disputas legais, com Brad contestando-a, argumentando que eles haviam concordado em consultar um ao outro em qualquer decisão sobre a propriedade. Agora, Miraval, que já foi um símbolo de sua união, se tornou apenas mais um capítulo de sua complicada separação. Em 2022, Brad processou Andy, alegando que ela vendeu sua parte na vinícola sem avisá-lo, enquanto a contraproposta dela o acusou de ser mesquinho e vingativo. Embora Brad e Angelina tenham sido declarados legalmente solteiros em 2019, ainda há assuntos pendentes, questões financeiras, de custódia e de propriedade, que estão sendo resolvidos no tribunal. Esse acordo de divórcio bifurcado que eles fizeram na Califórnia permitiu que eles se separassem legalmente enquanto continuavam brigando por questões não resolvidas, como finanças e custódia. Brad tem se esforçado ao máximo para virar a página desse capítulo, mesmo enquanto o drama no tribunal com Angelina continua. Seu relacionamento com Ines de Ramon, uma executiva do setor de joias, vem causando sensação, com suas saídas públicas sugerindo um vínculo mais profundo. Tecnicamente, o divórcio bifurcado o liberou para se casar novamente, se assim o desejasse, permitindo que ele abraçasse totalmente novos começos. Mas,
Embora ele possa estar construindo um novo futuro com Ines, as batalhas legais com Angelina nunca estão longe de sua mente. Com disputas de propriedade, questões de custódia e acordos financeiros ainda pendentes, esses assuntos não resolvidos continuam a puxá-lo de volta para as complexidades de seu passado. Para Brad, seguir em frente com sua vida significa encontrar um equilíbrio entre essa saga legal em andamento e seu desejo de criar algo novo, um passo de cada vez. Alegações de abuso físico. Agora que o mundo inteiro está envolvido nos assuntos de Brad Pitt e Angelina Jolie, os verdadeiros envolvidos nessa confusão são seus 6 filhos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne. Essas crianças não pediram esse destaque, mas suas vidas foram viradas de cabeça para baixo pela batalha interminável de seus pais. O impacto emocional sobre essas crianças não é brincadeira. Relatos dizem que elas estão esgotadas por causa de toda a atenção da mídia e das constantes idas e vindas legais de seus pais. O que antes era uma infância normal, mesmo com pais famosos, foi ofuscado pelos constantes paparazzi e pelo escrutínio público. Eles são apenas crianças, mas foram jogados nesse circo, e isso os está desgastando. Angelina Jolie, sendo a mamãe urso feroz que é, falou sobre o quanto quer proteger seus filhos. Ela se preocupa com o bem-estar deles e deixou claro que está tentando mantê-los fora do drama e protegê-los do caos das batalhas judiciais. Ela está fazendo o possível para mantê-los em um ambiente estável, longe de toda a confusão. Mas essas crianças, elas estão presas bem no meio de tudo isso. Fontes próximas à família dizem que eles estão cansados de estar na mira da mídia. Eles só querem paz e tranquilidade, longe dos olhos do público. Estão cansados das constantes lembranças do rompimento do relacionamento dos pais e do estresse que isso acarreta. A tensão emocional os atingiu em cheio. Algumas das crianças estão até tentando se distanciar da bagunça, procurando maneiras de escapar, seja por meio da escola, de atividades, ou apenas de um tempo longe do caos. Elas estão presas nesse cabo de guerra, e isso as está esgotando emocionalmente. Mas então, quão terríveis podem ser as coisas para Brad Pitt? Vamos dar uma olhada em alguns filhos de celebridades que têm um relacionamento distante com seus pais. O primeiro é Oliver Hodgson. No Dia dos Pais, quando a maioria das pessoas está comemorando seus pais, Oliver decidiu chamar a atenção para a ausência do seu. Sua postagem, que dizia "Feliz Dia do Abandono", foi acompanhada de uma foto de infância dele e de sua irmã, Kate Hudson, com o pai. A família Hudson sempre foi um tópico de fascinação, em parte devido aos relacionamentos complicados que aconteceram aos olhos do público. Após o divórcio de seus pais no final dos anos 70, Oliver e Kate foram criados principalmente por sua mãe, Goldie Hawn, e seu parceiro, Kurt Russell, que ambos consideram seu verdadeiro pai. Bill Hudson, que já foi músico, esteve ausente de suas vidas desde então, e sua ausência alimentou grande parte da dor e do ressentimento que Oliver, em particular, compartilhou abertamente. Essa não foi a primeira vez que Oliver expôs suas queixas sobre seu pai. Em 2015, ele fez outro comentário incisivo no Dia dos Pais, o que levou a um bate-boca público com Bill. A tensão contínua destaca as cicatrizes emocionais não resolvidas dentro da família, com Oliver, claramente, não querendo deixar de lado a mágoa causada pelo abandono de seu pai. Sob essa mesma ótica, vamos dar uma olhada no relacionamento de Cher com seu filho Elijah Blue Allman. Elijah, nascido em 1976, cresceu cercado pela realeza da música, sendo filho de Cher e do lendário roqueiro Gregg Allman. Desde o início, sua vida foi tudo menos comum, e embora ele tivesse todas as vantagens de fazer parte de uma família tão importante, isso também o preparou para alguns desafios sérios. Cher, é claro, é uma superestrela em todos os sentidos da palavra, com uma carreira que se estendeu por décadas e mudou o jogo para as mulheres no entretenimento. Ela é conhecida por sua personalidade maior do que a vida, e com esse tipo de fama, vem um monte de bagagem. Para Elijah, ser criado por uma figura tão icônica nem sempre foi glamuroso. O constante equilíbrio entre a carreira exigente de Cher e seu papel de mãe nem sempre foi perfeito. E para Elijah, houve momentos em que ele não sentiu que estava recebendo o apoio emocional de que precisava, especialmente durante alguns de seus momentos mais difíceis. Um desses momentos difíceis foi sua batalha contra a doença de Lyme. Elijah foi duramente atingido, e a doença foi tão grave que quase lhe tirou a vida. Mas não foi apenas a doença que causou dificuldades, foi também a distância emocional que ele sentiu de sua mãe durante esse período. Em uma entrevista sincera, Elijah admitiu que não foi Cher quem o apoiou, mas sim seus ex-namorados famosos, Val Kilmer e Tom Cruise, que se tornaram figuras paternas. Sim, você ouviu direito. Estrelas de Hollywood com suas próprias histórias caóticas acabaram sendo as pessoas em quem Elijah se apoiou quando precisou de ajuda. É uma dinâmica familiar complicada, que mostra com que frequência as linhas entre o pessoal e o público ficam embaçadas no mundo da fama.
crescer à sombra de grandes nomes também não foi fácil para Elijah. É claro que a fama de seus pais abriu as portas para ele, mas também trouxe uma pressão insana para estar à altura desse legado. Ele não era apenas o filho da Cher. Ele tinha que trilhar seu próprio caminho. E foi exatamente isso que ele tentou fazer ao lançar sua própria carreira no setor musical, liderando a banda Dead Sea. Embora isso o tenha ajudado a estabelecer sua própria identidade, não eliminou o fardo de ser sempre comparado aos pais. Até a própria Angelina Jolie tinha um relacionamento distante com seu pai, Jon Voight. Foi uma montanha-russa de tensões, mal-entendidos e dramas, e as últimas consequências só aumentaram o fogo. Segundo informações, os dois não estão nem se falando agora, e está claro que qualquer vínculo que eles tinham está em terreno instável. A briga entre os dois começou recentemente, quando Jon se exaltou em uma entrevista à Variety. Ele criticou seriamente Angelina por sua posição a favor da Palestina, uma posição sobre a qual ela tem se manifestado por meio de seu trabalho humanitário. Jon não se conteve e acusou a filha de ser influenciada por propaganda antissemita, e afirmou que ela sofreu lavagem cerebral das pessoas erradas. Angelina, que tem feito o trabalho pelos refugiados e pelas Nações Unidas, sentiu que Jon estava desrespeitando seus esforços. Ele chegou ao ponto de chamar ela e outras pessoas que apoiam os refugiados palestinos de ingênuos, dizendo que eles não sabem o que realmente está acontecendo porque estão vivendo em sua bolha de Hollywood. Suas palavras só pioraram as coisas, tornando ainda mais difícil para eles encontrarem um ponto em comum. No entanto, essa não é a primeira vez que Jon vem a público com seus pensamentos sobre Angelina. O relacionamento entre eles sempre foi difícil, e Jon é do tipo que revela à imprensa assuntos particulares da família. Uma fonte próxima a Angelina disse à In Touch Weekly que ela já está farta. Aparentemente, Jon não consegue ficar de boca fechada, e essa é uma das principais razões pelas quais ela o deixou de lado. Ele simplesmente não consegue se conter, disse a fonte. Andy deixou claro que não quer que ele fale sobre sua vida particular, mas ele continua abrindo a boca. Está claro que isso tem sido um padrão há anos. Apesar de compartilharem o mesmo sangue, Angelina e Jon estão sempre se desentendendo sobre tudo, desde questões pessoais até suas visões do mundo. Seu constante choque de ideologias os mantém em uma situação em que a verdadeira reconciliação parece impossível. Quando perguntaram a Jon se havia alguma esperança de que eles consertassem as coisas, ele admitiu que é difícil. É difícil para mim falar com ela sobre isso, disse ele. Ela realmente não quer compartilhar esse tipo de coisa comigo, porque ela tem outra opinião sobre isso. Isso resume bem a distância entre eles. Suas visões diferentes sobre a vida criaram um muro que é difícil de derrubar. Brad Pitt está tentando se reconectar com seus filhos. Brad Pitt, por outro lado, está pressionando pela guarda conjunta. Ele quer permanecer ativo na vida de seus filhos e manter esse vínculo forte, mesmo que as coisas estejam complicadas com Angelina. Ele disse várias vezes que a felicidade e a estabilidade de seus filhos vêm em primeiro lugar, independentemente do que esteja acontecendo entre ele e Jolie. Apesar desses desafios, Brad Pitt continua esperançoso em relação à reconciliação. A vida é assim, não é? Você tem desafios e tem que enfrentar algumas subidas. Ele investiu muito tempo e recursos na tentativa de fazer o que acreditava ser certo para seus filhos. Um de seus esforços notáveis inclui a propriedade Miraval, na França, que ele imaginou como um legado para seus filhos. No entanto, o aparente desinteresse deles o levou a questionar o valor desses esforços. Uma pessoa próxima à família revelou que Brad entende que não pode forçar os filhos a quererem vê-lo. A reconciliação deve acontecer nos termos deles. A reconciliação deve acontecer nos termos deles. Mas ele se compromete a estar presente quando eles estiverem prontos. Clique em um dos cartões em sua tela para ver mais vídeos como este.